Peraí, eu quero começar só desses dias, porque eu odeio quando eu dou essas olhadinhas assim pro... Whatever. Esses dias eu tava fazendo uma breve pesquisa e achei uns dados de 2015 que me deixaram bastante assustada. Olha isso. Pouco mais de 31% dos papéis com fala nos grandes filmes de Hollywood são femininos. Pouco mais de 31%. E um pouco mais assustador do que isso, só entre 15 a 20% dos cargos de roteirista e diretora eram de mulheres. Isso me levou a uma pequena reflexão. Quem conta as histórias que a gente consome, que a gente gosta e que, né... Fico pensando, todos os filmes que eu amo, quem contou essas histórias foram homens. E não que isso seja um problema. Tudo bem. Só que assim... Como que a gente vai extrair feminilidade da masculinidade? Essa é a pergunta. Deixa eu simplificar. Eu, como uma mulher branca, eu posso opinar e eu posso até falar alguma coisa sobre a realidade de uma mulher negra. Mas eu tenho muitas chances de errar e eu nunca vou ter autoridade para falar sobre isso. É muito melhor eu trazer uma mulher negra e eu ouvir uma mulher negra sobre a história e as experiências dela, que eu nunca vou ter sucesso em contar. Eu posso tentar me aproximar, imaginar o que é, contar casos que eu já ouvi, mas nunca vai partir de um lugar de autoridade. É assim que funciona quando um homem conta a história de uma mulher. Ele pode ser muito bem intencionado, ele pode saber ter muitas irmãs, esposa, filhas e contar essa história muito bem até. Mas sempre a gente tem uma chance, uma grande probabilidade dele imprimir as impressões dele, as percepções dele sobre a história dessa mulher. E isso vai contaminar o personagem, porque não tem como extrair feminilidade de masculinidade. Eu não tenho como extrair a essência de uma mulher de um homem, porque o homem ele tem a essência dele. E a mulher tem essência totalmente diferente. Apesar de, claro, a gente é muito mais igual do que se fala, né? As pessoas falam muito sobre as diferenças e tal, mas eu acho que a gente tem que valorizar essas pequenas diferenças que existem. Só pra deixar claro, deixar dito, a gente não tá falando de nada externo, a gente não tá falando de características externas, a gente tá falando de gênero, tá? Eu digo que um homem nunca vai conhecer a experiência de uma mulher. Seja esse homem como for, tem as características que tiver. Da mesma forma que uma mulher nunca vai conhecer a experiência de um homem. Seja ela como for, tenha ela as características que tiver. Deixa eu voltar ao assunto, né? Porque esse foi um pequeno parêntese dessa questão de gênero. E voltando pro assunto, desses 31% de mulheres com papel com fala nos grandes filmes, a gente ainda tem que lidar com os estereótipos, não é mesmo? Porque elas nunca são gente real, nunca parecem ser alguém real. Elas sempre estão dentro de um estereótipo. Então, antes de falar disso, a gente precisa saber a definição. A gente escuta muito essa palavra. Mas o que é estereótipo? Estereótipo é a imagem pré-concebida de determinada pessoa, coisa ou situação. São usados principalmente para definir e limitar pessoas ou grupo de pessoas na sociedade. Estereótipo é limitar, é engessar. A pessoa ela não pode sair daquilo ali. Ela tem um papel pré-definido. Mesmo que não tenha a ver com ela, mesmo que não tenha a ver com a história dela, ela tem que preencher aquele papel. Então vamos pro primeiro estereótipo, que é o da mulher hipersexualizada. Essa personagem bem comum, que todo o valor dela tá ligado ao corpo. Ela provavelmente fica boa parte do filme de biquíni. Ela deve ter muitas cenas nua, dependendo da classificação do filme. Mulher Gato, por exemplo, aquela roupa de latex bizarra. A gente teve Halle Berry, se eu não me engano, Michelle Pfeiffer. A gente teve a Anne Hathaway. Todas mulheres lindas e com aquela roupa que assim, né? Tensa. Não que isso seja um problema. Acho que se a mulher quiser usar aquilo ali, ela que sabe. Mas o problema é o cinema enquadrar a mulher dentro deste papel. Esse perfil, além de algumas heroínas, é muito comum também em filmes de ação e em filmes de comédia, né? Que a piada da mulher é basicamente o corpo dela, é a nudez. E o filme de ação é a gostosona. Eu só consigo lembrar de Velozes e Furiosos. Eu sei que tem muito fã que talvez algumas pessoas vão me odiar, mas não é verdade. Filme, você pode gostar, eu não gosto, mas
você pode gostar, mas é uma realidade. Gal Gadot, maravilhosa, maravilhosa. É a Mulher Maravilha, que agora, inclusive, vai fazer uma série incrível, mas eu posso falar sobre ela depois, quando ela começar. Ela fez Velozes e Furiosos e é bem isso, assim, é a mulher gostosona que o Vin Diesel vai pegar. E é só isso, assim, ela não tem nenhuma outra função. Ela, sei lá, dirige um carro pra deixar ela mais sensual, porque... não sei, supermeia o imaginário masculino. Ela dirige sinistramente, ela bate nos caras e deixa todos os homens malucos. E no final o Vin Diesel pega ela. Qual foi a função dessa mulher? Nenhuma. Qual é a história dessa mulher? Nenhuma. Ela só tem aquele papel, não é mesmo? Um outro estereótipo muito famoso também é o da mulher frágil e dependente, né? Esse papel eu acho que é muito comum de namorada de herói. Aí eu penso muito em Homem-Aranha, sabe? Que a garota sempre vai lá, faz uma besteira, aí os caras, os vilões, sequestram ela. E aí ela, e a burrice dela, geralmente, porque é bem burro, é o que move o filme. Então só por causa disso o herói tem que levantar a bunda e fazer alguma coisa pra salvar a mocinha. E ela é o troféu dele no final do filme. Que bonitinho, não é mesmo? Igual Deadpool também. Deadpool, o primeiro filme é bem assim. A menina é sequestrada e aí ele tem que correr atrás do cara e fica com ela no final. Não que essas histórias... repito, essas histórias não são assim, eu não tô aqui condenando. Eu só tô falando, o meu problema com elas é a repetição. A repetição, ela cauteriza coisas na nossa cabeça. Ela ensina que essas mulheres, o papel delas tá sempre ligado a um homem. Tem pesquisas também que falam que quase todas as falas dessas mulheres são sobre homens. Então, assim, até quando a mulher está nesses 31%, ela tá na tela e ela tem fala, ela tá falando sobre homem. Qual o valor dela? O homem, ele pode fazer qualquer papel, ele pode falar sobre qualquer coisa, ele é totalmente livre no cinema, mas a mulher, ela tem que estar ligada a um homem. Essa é a crítica. Cria essa ilusão na cabeça masculina que toda mulher tem que preencher aquele papel. E assim, honestamente, eu entendo os meninos, porque... uma das coisas, eu tô fugindo terrivelmente do tema, mas eu não tô nem aí, porque eu acho que é muito importante falar dessas coisas. A minha gente foi mal. Um momento revolta, bateu, então a gente vai falar, tá bom? Eu acho que os homens, eu não vou dizer que sofrem tanto quanto as mulheres, porque não, mas eu acho que essa cultura machista e esse contexto que a gente vive também aprisiona muito o homem. E o homem também vive muitos dramas, porque ele tem que ser um monte de coisa. Ele tem que alcançar um padrão de hombridade. Se um homem chorar, pelo amor de Deus, o homem não pode chorar, não pode ter essa postura. Um homem não pode demonstrar sentimentos. Não é uma luta só feminina. Eu acho que a luta contra o machismo também envolve o homem, porque os homens lidam com expectativas muito altas, que geralmente eles não vão conseguir cumprir. Então é isso, vamos voltar pro tema? Então tá bom. A gente olha pra todos esses estereótipos e tal. O que eu quero dizer é, eu não quero só mais mulher nos filmes com fala. Eu quero personagens de qualidade. Eu quero personagens que tenham profundidade, tanto quanto os personagens masculinos geralmente têm. Um personagem de quem você pode esperar coisas diferentes, em quem você pode ter expectativas. Eu tenho que falar do filme Os Vingadores. Uma coisa que eu nunca pensei que fosse acontecer era ter esse quentinho no coração e me sentir muito, muito bem representada e acolhida num filme de herói. A primeira vez que isso realmente aconteceu comigo foi nos Vingadores, Guerra Infinita. E tem uma cena que uma das vilões chega pra Feiticeira Escarlate. Eu não lembro da fala exata, mas ela fala alguma coisa do tipo, agora que você tá sozinha, eu vou te matar. E aí, nesse momento, chega uma Pantera Negra e a Okoye... A Pantera Negra, não. Tudo bom, já lancei uma ideia aqui da nova Pantera Negra ser uma mulher. Nesse momento chega a Viúva Negra e a Okoye e acho que é a Viúva Negra que fala, ela não está sozinha. E aí elas entram em defesa e começam a lutar. Sério, essa cena, meu coração
Eu parei e olhei em volta, tipo assim, vocês viram isso? E ninguém tinha percebido, claro, tava todo mundo normal. Mas pra mim isso foi muito representativo. Pra mim essas são personagens que, olha, não me oponho a mostrarem mais história e mais background e darem mais profundidade, mas são personagens que já estão sendo bem desenvolvidas. Cara, no filme de herói, que é o filme do qual ninguém espera nada. Todo mundo espera, sei lá, um monte de cena de ação, mas você não espera profundidade. Por que os grandes diretores ainda não estão, sabe, caminhando? Assim, meu sonho é o Scorsese com filmes com mais representatividade. Pô, o cara faz isso muito bem. Só precisa entrar no caminho certo. E aí, eu fiquei com uma provocação. Porque nessa pesquisa, eu também descobri uma outra coisa um pouco assustadora. Olha, os ganhadores do Oscar de 1960 a 2016 de melhor filme são 56 anos de ganhadores de melhor filme. Ou seja, 56 filmes ganharam o prêmio. Renato, tenho uma pergunta pra te fazer. Quantos desses filmes você acha que tinha uma protagonista mulher? 10. 4, tá bom? Então, 52 eram homens protagonistas e 4, né? 56, 4. 4, tá bom? Então, assim, né, amores? Como é que a gente tá falando de acabar com a desigualdade salarial? Se você parar pra pensar, na indústria, o homem é mais valorizado. O filme do homem dá mais dinheiro. Então, assim, antes de pensar em mudar salário, eu acho que mudar salário sim, por favor, façamos isso. Mas o problema é tão mais profundo. A gente tem que questionar os nossos valores, o que eu tô valorizando, o que a indústria, os críticos e toda essa galera tá valorizando. A mulher vai ganhar tanto quanto o homem quando o trabalho dela tiver tanto valor quanto o homem. Para as pessoas, para a academia, para você que assiste. Então, assim, vamos incentivar, vamos enaltecer essas mulheres. A gente tem tanta mulher fazendo tanta coisa incrível. E ainda tem espaço pra, sei lá, o Woody Allen tá aí aclamado ainda, lançando filme, sabe? A gente precisa parar com essa ideia de separar o homem da arte. Se o homem é um pedófilo, como o Woody Allen, polêmica, ele vai imprimir isso no filme dele, na arte dele, seja lá qual for. Filme, teatro, série, mangá, sei lá. Ele vai imprimir porque eu imprimo o que eu tenho. Eu só consigo dar o que eu tenho dentro de mim. Eu não consigo te gerar outras coisas além do que eu posso. Então, assim, não tem como separar o homem da obra, gente. Sinto dizer, sabe? Se Picasso é um homem ruim, era um homem ruim, que a gente tem algumas histórias dele, não é mesmo? Vai ter minha indicação no final do vídeo, vai ser sobre isso, inclusive. Se Picasso era um homem ruim, eu não me sinto livre pra consumir a obra dele. Porque o que ele tem pra dar é isso. É isso, gente. Eu acho que nunca é demais falar, porque a gente tá num momento que a gente precisa conquistar coisas novas. Sim, já conquistamos muitas mudanças e já melhorou pra caramba, mas ainda tem muita coisa pra melhorar. A gente não tá nem na metade dessa história. E o cinema é só um capítulo, né? Eu acho que essa questão das mulheres é muito mais profunda e ainda tem muito mais pra acontecer. Então a gente continua aqui, a gente continua conversando sobre essas coisas, tá bom? Então, se você quiser continuar nessa discussão, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Se você tiver mais temas, se quiser que fale mais coisas a respeito desse assunto, tiver dúvidas, discordar de alguma coisa, sei lá, manda comentário que a gente conversa e a gente vai amadurecendo e melhorando, tá bom? Então, para esse vídeo de hoje, a minha indicação ultra especial eu acho que todo mundo precisa ver, você precisa ver, um stand-up que tem na Netflix, chamado Nanette. É da comediante australiana, não, ela é da Nova Zelândia, Hannah Gadsby. É assim, é um stand-up, então você vai rir, mas você também vai chorar, porque é muito, assim, pra mim tem histórias muito viscerais, e ela que é formada em História da Arte também te dá uma aula. Então, assim,
Sério, assista. Eu não tenho condições de explicar muito sobre o que se trata, eu só sei que você precisa assistir. E de quebra, hoje vai ter um pequeno bônus. Eu quero indicar o podcast que eu participei do site Marreta Biônica, pro qual eu também escrevo textos, com esse mesmo tema do vídeo, que é a representatividade feminina no cinema, nas séries e em todas essas produções do mundo nerd que a gente gosta tanto. Então vá lá, assista e ouça e comenta aqui embaixo o que você achou, tá bom?